ao capítulo 5, ore por seu filho na escola. O que a gente entende sobre isso? Orar pelo nosso filho na escola é orar pelas pessoas que cuidam dele, né? É orar pelas pessoas que ficam com ele quando você não está, né? No caso, hoje, a gente vê que em meio a essa pandemia, nós ficamos na nossa casa, então só tivemos o contato com a família. Depois que tudo isso passar, nós precisamos envolver, cercar o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos em oração. E hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Amém? Aqui em Mateus 18, capítulo 19, diz o seguinte: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Amém? Então, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome do Senhor Jesus, Ele vai estar ali no meio. O porquê que a gente vai falar disso? Aqui a gente vai ver uma história de uma mulher que aprendeu a orar, né? Que cercou o seu filho de oração, mas ela não fez isso sozinha. Ela chamou mulheres para fazerem um grupo de oração, um grupo de mães que oram pelos seus filhos. A gente sabe que a realidade dos Estados Unidos é totalmente diferente da realidade aqui do Brasil, né? E lá nos Estados Unidos ela fez o seguinte: ela veio, né? Ela já tinha aquele costume, né? É aquela que escreveu o prefácio desse livro, tá? O nome dela é meio difícil, é Fernan. Tá contando um pouquinho da história dela, como ela criou as mães de contato, tá bom? Então, entenda que para tudo na nossa vida, ninguém chega já no topo. Tem sempre o começo. Eu não sei orar direito, eu não sei interceder, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo outro. Mas tudo tem um começo. Às vezes o começo não é fácil, porque sempre vão haver interrupções, sempre vão haver situações adversas que nos tentam parar, que tentam que a gente não faça mais, que a gente retroceda. E às vezes, muitas das vezes, a gente cede a estas tentações. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com essa mulher que colocou diante de Deus, essa mulher que reuniu, fez um grupo de oração para interceder pelos seus filhos. E uma coisa interessante que ela colocou aqui, antes da gente começar os tópicos, ela falou assim: apesar de que você não pode ir para a escola com seu filho ou sua filha, as suas orações podem, de maneira real e tangível. E através dessas orações, Deus pode não apenas guiar e proteger os seus filhos, mas Ele pode trazer um impacto em toda a escola. Então, Deus transforma o coração, Deus transforma a escola, Deus transforma qualquer pessoa através da sua oração. E aqui vamos começar o primeiro tópico, que diz assim: começando com um pouco. Aqui conta a história dela. Ela começou o seguinte: enquanto ela estava numa cidade, lá eles tinham um grupo de mulheres, de mães, que oravam pelos seus filhos. Por uma situação, ela teve que mudar de cidade, né? E aí e os filhos dela tiveram que mudar de escola. E é uma escola que eles não conheciam, ela não sabia que tipo de pessoas que tinham. E aí ela falou: não, eu vou criar um grupo de mães para a gente estar orando pelos nossos filhos. Ela colocou isso em mente, esse projeto no coração dela de estar orando pelos seus filhos. Às vezes nós estamos mais preocupados em reclamar, estamos mais preocupadas em apontar os erros, apontar os defeitos
e às vezes esquecemos daquilo que Deus falou para a gente fazer: orar. Orar uns pelos outros. Reclamações, murmurações, do que realmente fazer algo a respeito. Como? Orando. Como? Intercedendo. Como? Clamando ao Senhor por aquele lugar, por aquela escola, né? Porque a gente sabe que tem escola que a gente ouve, né, a fama, né? Essa escola só tem drogada, essa escola só tem isso. E foi isso que motivou ela, porque ela ficou sabendo da fama da escola, que ela ficou preocupada com os filhos dela se envolver com pessoas que bebem, pessoas que se drogam. Então ela ficou preocupada. Isso é coisa de mãe. A gente tem essa preocupação de saber como os nossos filhos, com quem eles estão se envolvendo, com quem eles estão quando a gente não está vendo, né, de fato. E quando ela ficou sabendo disso, olha a reação dela. Seu coração clamava ao Senhor, pedindo-lhe para proteger os seus filhos e ajudá-los a tomarem as decisões corretas. Ela montou uma lista de tarefas, né? Ela acabou montando uma lista de tarefas para oração. Ela vê: Senhor, eu vou orar por isso, por isso, por isso. Então ela procurou saber como é que seus filhos estavam na escola. Se eles estavam tendo umas notas boas, se eles não estavam se envolvendo com brigas, com os desentendimentos com qualquer pessoa, se eles estavam se dando bem na escola. Então ela pesquisou, fez a lista para ela poder apresentar diante de Deus. E é esse o nosso papel: apresentar diante de Deus as dificuldades dos nossos filhos. Às vezes a gente só apresenta: pai, que ele se dê bem na escola, só isso. Mas você tem que apresentar detalhes. Às vezes esquecemos: Senhor, eu quero um carro. Mas que modelo, que ano, que marca? Então a gente tem que ser específico com Deus. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico, tá bom? Que diz assim: o poder da oração em conjunto. Quando eu estava lendo isso, Deus me fez lembrar da minha mãe. A minha mãe, há um tempo atrás, quando eu digo, quando eu era criança, minha mãe, quando meu pai começou a fazer a obra, né, até um pouco antes dele fazer a obra, ele trabalhava, né, ele ainda era obreiro, e ela sentiu no coração de fazer um grupo de oração na casa dela, né, e ali ela chamou as vizinhas, né, que a gente morava num apartamento, né, da CDHU lá em Rio Claro, e ela foi chamando as pessoas, né, e ali ela chamou também a tia que cuidava da minha irmã, mas a caçula, né, chamou algumas mulheres, né, para oração. Não, foi algo simples. E nesse algo simples a gente viu o trabalhar de Deus. A tia que cuidava da nossa irmã, a caçula, ela trabalhava numa creche, né? E Deus fez uma obra tão grande na vida dela que ela aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja. Deus alcançou não só ela, mas muitas outras mulheres. Mas eu lembro mais dela porque ela marcou muito a nossa vida. Porque quando mais a minha mãe precisava dela, Deus enviava ela para ajudar. E graças a Deus por isso. Então, a Rita, ela foi, né, uma grande mulher de Deus, porque hoje ela já é falecida, mas Deus fez uma grande obra na vida dessa mulher. Foi por causa do quê? Daquele momento que ela juntou as mulheres, que ela chamou as mães, chamou as mulheres para orar. Se Deus está tocando no teu coração para chamar as mulheres para orar pelos seus filhos, pelo seu casamento, na sua casa, faça. Porque Deus sabe que aquelas mulheres que Deus está colocando no teu coração, elas precisam. E se Deus está colocando no teu coração para fazer, é porque Ele sabe da sua capacidade. Aparentemente, minha mãe era uma obreira, né, e a gente era pequenas. Eu tinha por volta de 7, 8 anos, mais ou menos. E aí ela pegava o radinho, colocava lá os louvores. Às vezes era playback, às vezes era música cantada e cantava em cima. E as mulheres se envolviam na presença de Deus. Ela, se eu não me engano, ela fazia uma vez por semana. E isso ficou marcado. Há muitos anos atrás, mas ficou marcado.
ficou marcado na minha vida, ficou marcado na minha história. E hoje eu quero fazer a diferença também. Faça essa diferença também. E foi assim que essa mulher começou. Ela começou com 1, 2 mulheres a fazer esse grupo de oração, né, nas escolas, orando pelos seus filhos, pelas suas necessidades, por tudo aquilo que o filho precisava. Não só os filhos delas, mas unindo até mesmo outras mães para orar pelos filhos de outros que também precisavam de oração. Que você venha ser essa mulher também em nome de Jesus. Ela escreve aqui o seguinte: mesmo havendo poder na oração individual, sozinho, a oração em conjunto é ainda mais poderosa. Se um põe 1000 para correr, 2 põe 10.000. Então, quando a gente vai juntando, unindo forças com outras mães para orar pelo mesmo propósito, de estarem unidas na mesma fé, orando pelo mesmo propósito de orar pelos nossos filhos, Deus faz o quê? Deus opera em seu favor. Às vezes nós ficamos perguntando isso. Não dá para fazer isso. Nunca serei uma guerreira de oração. Para que tentar? Isto é exatamente o que o inimigo quer. Nos desanimar para que possamos desistir da oração diária. E aí ela começou a fazer o quê? Toda semana ela reunia 1 hora por semana, reunia essas mães para orar pelos filhos, suas necessidades, tudo aquilo que eles precisavam. No começo apareceu talvez tentações, provocações do inimigo, mas ela desistiu? Não, ela persistiu, porque ela sabia que ela ia vencer através da oração. Estendendo o manto da oração. Estender o quê? Aumentar, expandir, né? Uma das coisas mais marcantes sobre a oração com outras mães é que você pensa que sabe do que o seu filho precisa, até que outra mãe, por uma outra causa que você nunca tinha pensado antes, até outra mãe ora, o seu filho está precisando disso, porque a gente acha que a gente sabe tudo que o nosso filho precisa, né? E ali Deus vem e usa outra mulher, outra mãe para orar por uma outra situação do seu filho que você ainda não percebeu. E assim a gente vai o quê? Envolvendo os nossos filhos, cercando os nossos filhos de oração. Você também tem que orar. Você também tem que reagir. Você tem, minha irmã, que começar a interceder, clamar pelos seus filhos. Uma outra coisa que ela coloca aqui é orar pelos professores. A gente tem que orar porque você não sabe como seu filho está lidando com aquele professor. Você sabe como seu filho anda na escola? Ele te conta tudo? Você sabe as notas, você só sabe as notas às vezes do boletim porque você às vezes tem que pegar para assinar. Mas você sabe como se ele se dá bem com os professores? Se os professores estão se aproveitando dos seus filhos, se eles estão realmente ensinando, se eles estão realmente ajudando os seus filhos, como é que você vai saber? Então, por isso a gente tem que o quê? Orar por eles. Então nós temos que o quê? Apresentar diante de Deus cada professor do seu filho, porque são eles que vão ensinar, são eles que vão estar mais perto do seu filho quando você não está. Então você precisa o quê? Cercá-los de oração. Na época da escola, porque eu peguei um professor que odiava os evangélicos. Acho que ela só chegou a falar, a dar aula pra gente, acho que 2 vezes só. Já no primeiro dia ela já foi falando o que é esse negócio de dízimo, o que é esse negócio de ir para a igreja, o que esse pastor faz com sei o quê. Então ela já foi o quê? Influenciando os outros da sala. Na época era eu, acho que só tinha 3 ou 4 na minha sala que eram evangélicos, pelo menos os que eu sabia. E eles esboçavam o que eles achavam e queriam que a gente concordasse ainda. Queriam colocar o pensamento deles na nossa cabeça. Eu pensei em reagir, mas e o que ia acontecer ali? Um debate? E ali, quando ela falou sobre isso, aí já veio um falando, é verdade, que não sei o que. Aí outro, não sei o que. E eu, junto com alguns, né, que são evangélicos,
A gente só se olhou e falou, tá amarrada em nome de Jesus. Eles esboçam o que eles acham, o que eles pensam, né? E às vezes de um modo ruim, que dependendo de como seu filho está, na igreja ou não, dependendo da idade, eu estava no meu ensino médio, eu estava no segundo por terceiro ano do ensino médio, e aí chega na sala e ouvi isso, ela só conseguiu dar 2 aulas pra gente, nunca mais vi aquela mulher. Existem pessoas que podem, existem professores que podem influenciar os seus filhos, do modo bom ou do modo ruim. Por isso que temos que cercar os nossos filhos de oração. Por quê? É Deus que vai estar guardando. Uma coisa que ela colocou bem interessante, que eu até anotei aqui, de joelhos podemos resolver melhor as coisas. De joelhos orando. Às vezes meu filho apanhou, meu filho foi discriminado, meu filho foi não sei o que, meu filho não foi não sei o que. E às vezes a gente quer resolver do quê? Do nosso jeito. Nós queremos ir lá na escola. Quantas vezes você já foi na escola lá para resolver algo que aconteceu com seu filho? E quantas vezes você apresentou diante de Deus aquela situação? Então, vamos atentar. Vamos ver como estamos reagindo diante dos problemas. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, queremos resolver na nossa força. Não, temos que resolver. A melhor forma de resolver todas essas coisas é de joelhos. Cada uma, Deus sabe da sua luta. E Deus sabe quanto você pode suportar. Durante muitos anos orando pelas nossas crianças e por suas escolas, aprendi que é a oração que muda as coisas. Deus ensinou ela isso. E hoje Deus quer nos ensinar também. Ela começou e aí foi aumentando a quantidade de mães para orar. Aí ela criou uma fundação de mães em contato. É um grupo de mães que oram nas escolas. E aí, cada escola tinha um grupo de mulheres, um grupo de mães que estavam orando pelos seus filhos. Deus me fez lembrar daquele filme, Desafiando Gigantes. Quando você tiver essa oportunidade, se você já assistiu, assista de novo. Esse dia a gente assistiu de novo e Deus... e a cada dia que a gente vai assistindo, Deus vai falando algo diferente. Claro, aquilo que é para edificação da nossa vida. E Deus falou algo muito importante da necessidade da gente estar em oração. Deus nos surpreende quando a gente menos espera. Deus faz uma grande obra, Deus muda a história. E a partir do momento que estamos em oração, Deus vai mudando os corações. Por isso, minha irmã, esteja atenta ao que está acontecendo com seu filho. Às vezes nós estamos preocupados com as coisas simples, se ele está se alimentando, se ele está dormindo bem. Mas e o outro lado? Poxa, meu filho está bem espiritualmente? Meu filho está com as companhias boas? Né? Com quem ele anda conversando? Com quem meu filho anda se relacionando aí fora? Com quem meu filho anda quando eu não estou perto? Como está meu filho na escola? Ele está bem? Ele não tem problema com ninguém? Então, são esses assuntos que você deve apresentar diante de Deus. Faz aquela lista, coloca diante de Deus, Senhor, eu preciso fazer isso, Pai, eu preciso orar por isso, Então, faz aquela lista, como eu tenho falado para vocês. Às vezes a gente faz lista de compra, né? Mas a lista de oração a gente não faz. Não tem necessidade, não precisa. Precisa sim, minha irmã. Precisamos apresentar diante de Deus todas essas causas. Lembro também como minha mãe fazia, só ia mulheres. Era um grupo de mulheres, mães também, né? A gente fazia em Capivari. Se eu não me engano, era toda quinta de manhã, às 9 horas. A gente ficava 1 hora orando pela nossa vida, né, espiritual, intercedendo pela igreja, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelos obreiros, intercedendo por todos, até mesmo pela cidade. Então, nós precisamos nos unir em oração. Se levante, minha irmã. Dentro de você está uma guerreira de oração, uma intercessora. Mas eu não sei como fazer. Calma, Deus vai te dar a direção em nome de Jesus. Orando pelos diretores. Ela conta a história também de que houve um diretor que tinha começado o ano letivo, né? E ele descobriu que tinha um câncer.
no cérebro. E os médicos diziam que era impossível. Ele começou a radioterapia, começou todos, né, os processos, né? Quando a gente descobre que tem câncer, né, tem que começar todos aqueles processos que você já conhece. Deus fez uma grande obra no coração dele. Ele percebeu que as mulheres estavam orando por ele, aquelas mães estavam orando por ele. Deus é poderoso para fazer essa situação mudar. E quando ele se recuperou e voltou para a escola, ele reconheceu, ele falou, muitos perguntaram, o que aconteceu com o senhor? Ele falou, olha, foi Deus que fez uma grande obra na minha vida, usando essas mulheres para orar por mim. E aqui, para terminar, orando com determinação. Orar com determinação, às vezes é difícil, né? Às vezes existem situações que a gente não sabe como fazer. E aqui ela reuniu algumas coisas para a gente saber como começar. E uma dos métodos clássicos de oração é louvor, confissão, agradecimento e intercessão. São essas 4 coisas para você começar. Como é que começa? Um louvor. Quando você estiver começando a orar, já começa a cantar aquele louvor, né, que Deus está te dirigindo a cantar aquele momento. Depois disso, você começa a confessar. Senhor, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, que os nossos filhos precisam do Senhor, que aquela pessoa precisa do Senhor. E depois, agradecer pela oportunidade que Deus está dando, agradecer pelas pessoas que Deus tem enviado para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família, para fazer uma obra. Então, tudo isso a gente vai o quê? Vai fazendo. Tá vendo? Tanta coisa que a gente tem que orar. Às vezes a gente nem sabe por onde começar. Começa por aí. E Deus vai te guiar em nome de Jesus. E por último, a intercessão. A intercessão é aí que você começa a falar, Senhor, tá acontecendo isso com tal pessoa, o meu filho, Pai, eu apresento essa vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz uma obra. E assim você vai o quê? Vai aprendendo. Daqui a pouco, minha irmã, você vai estar ali, você começa 5, 10 minutos, daqui a pouco você está fazendo 1 hora, 2. E você unindo mulheres na mesma fé com você, mães na mesma fé com você, você vai ver Deus trabalhar de uma forma tremenda. Aonde era impossível Deus mudar uma situação, Deus entra e faz uma obra. Amém, minhas irmãs? Então, guarda esse capítulo no teu coração, em nome de Jesus. E agora, a partir de hoje, comece a interceder. Use esse método. Oração, louvor, intercessão. Use esse método para você começar a fazer. Veja aí se tem alguma mãe que topa orar junto com você. Tem sempre aquela mulher ali que está procurando alguém para orar junto, para unir a sua fé com ela, um orar pelo outro, um abençoar a vida do outro. Então, vamos lá, vamos fazer a obra. E em nome de Jesus, Deus vai operar nos seus filhos, aonde quer que eles estejam, na escolinha que eles estão, com as pessoas que eles ficam, com os amigos, os vizinhos, apresente diante de Deus, que Deus vai estar operando em nome de Jesus. E o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 6, é a persistência em oração. Vai ser uma bênção para você, mulher. Vai ser uma bênção para você, mamãe. Então, semana que vem, nós vamos estar nesse próximo capítulo para abençoar ainda mais as nossas vidas, tá bom? Que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida, que Deus possa te proteger, te guiar e a cada dia te ensinar a andar firme com Ele. Tudo começa com os pequenos passos. Então, comece, faça a diferença agora. Se una com Cristo. Se una com outra mulher de Deus, para juntas fazerem a diferença em nome de Jesus. Amém? Minhas irmãs, aqui fica o meu abraço, tá bom? O meu carinho. É muito bom a cada semana estarmos aqui dividindo um pouquinho mais do que Deus tem nos ensinado, do que Deus tem falado ao meu coração. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que Deus possa falar ainda mais as suas vidas, tá bom? E até semana que vem, onde a gente vai estar estudando a persistência em oração. Que Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe, meninas. E fique firme em oração, tá bom? Fique firme.
Use as armas poderosas que Deus te deu. A palavra, o nome de Jesus e a oração. Fica firme, que Deus é contigo. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.